boa tarde, boa noite, bem-vindos então à parte 3 do Neopod aqui, nosso amigo Jorge, na presença então, do Caio também, para continuar esse bate-papo sobre maçonaria, mistério, ocultismo, tá rolando um monte de coisa aqui, tá bem interessante, então, para quem não assistiu parte 1, parte 2, aqui no rodapé, é só acessar, tá aqui na playlist Neopod, que é o seu podcast alternativo. Então você pode ter aí a escolha de assistir a gente no YouTube ou também de escutar. Às vezes você não está podendo ver no YouTube, você escuta a gente no podcast. Neopod, procura lá em todas as principais plataformas de podcast aí. Estamos aqui na presença aqui da DJ Bruninha, boa, Patrícia também. Agradeço até agora aí por elas. Um ambiente mal gostoso aqui, onde vocês ficam alojados aqui, muito legal. Valeu, Jorge. Pra gente é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado mesmo. E obrigado por compartilhar essas informações, bem bacana. E lembrando que você não encontra fácil na internet o que o Jorge está falando aqui, não. Tá bem interessante. Boa, isso aí. Vamos continuar esse bate-papo. Então, a gente tava aqui, inclusive, aqui no backstage. Aqui, a gente não para de falar, né? A gente não para de falar. Aí teve uma hora que a gente tava conversando, gerou um assunto tão legal. Eu falei, gravei. Eu perguntei, gravei. Aí, puxa, não gravou. Então, no bastidor, a gente estava falando muito sobre arquitetura, né? Sobre estrutura e tal. Você relacionou simbolismo e você sempre falou aí que a maçonaria tem a ver com pedreiro e tal, o arquiteto do universo, que é o grande Gadu. De trazer os significados a loja, né? Quando ela é construída, essas coisas, se ela já tem o simbolismo na arquitetura, as colunas, ou até aquela parte do chão, né? O chão de xadrez também. Isso tudo está dentro do simbolismo da arquitetura. Tem várias coisas. Na verdade, se a gente pensar, vamos voltar lá, sendo construtor, consequentemente se trabalha numa arquitetura, a gente traz algumas coisas dentro de uma loja do próprio Egito, então tem algumas coisas atreladas a isso, que você consegue pensar no formato em que você entra num templo e sai de um templo, então tem o lado da arquitetura disso. Você falou do pavimento, chama pavimento mosaico, ele está presente na loja, se vocês entrarem, ele tem um piso quadriculado, ele é uma oportunidade da gente fazer algumas avaliações e reflexões. Na verdade, tem o preto e o branco, tem essa dualidade presente e harmoniosa. Isso já começa assim, quando a gente vai falar. É tipo um yin-yang. Isso. Então, assim, essa harmonia e esse convívio dessa dualidade, ele tem que estar presente. Você que tem que achar o caminho para isso daí. Então, através dessas alegorias, ou dessa presença, dessa arquitetura, ela vem e traz à tona. E aí, na medida que você também vai conhecendo lugares ou vendo, assim, a maçonaria, eu falei do básico, ela tem os três graus, mas existe toda uma formação adicional a isso. Então, a maçonaria, por um lado, a gente chama de escada de crescimento. Por um lado, ela vai até o 33º grau, e por outro lado, ela tem alguns graus colaterais que também te formam nesse conceito e vão se aprofundando. Eu participo de uma jornada desse grau, indo para o grau 33, estou lá, e acho que eu estou num grau colateral, mas eu sei que existe um outro grau colateral, que é o outro caminho, vocês procuram isso na internet, que é a maçonaria da marca. Na maçonaria da marca, ela fala muito sobre essas construções, sobre essa arquitetura, e eu, assim, realmente não conheço, não frequentei ainda esse grau, mas é engraçado, à medida que você vai percebendo a maçonaria, ela vai entrando em você, isso é uma linguajar comum da gente falar, a maçonaria entra na pessoa. Você percebe que existem lugares que foram construídos por esses maçons antigos, os maçons operativos. Então, assim, eu já tive em palácio, já tive em viagem, que é perceptível, eu não consegui ainda ver a linguagem, ou porque... Falei, cara, com certeza isso aqui é uma obra de maçonaria. Este pedaço o cara deixou registrado de alguma forma. Porque os símbolos estão tão presentes nesse local que você fala assim, cara, tem um outro chamado, né? Existem igrejas interessantes nesse sentido, para a gente olhar. Quando eu estive na Catedral de Chartres, você vê muita coisa marcada nesse sentido, que tem histórico com templários, tem outra... não estou lembrando existe uma igreja numa cidade pequena da Inglaterra que os templários tiveram lá quando fugiram da França, acabaram deixando algumas coisas. Então, assim, essa parte continua assim, continua e está presente no dia a dia da gente, tá? Então a estrutura de uma loja, ela tem muito a ver com o simbolismo também, né? Também. E não precisa ir longe, cara. Procura um vídeo
na internet de um senhor, um guia turístico. Eu tive a oportunidade de vê-lo em Paraty, ele contando a sequência de Paraty. Paraty tem muitas questões da própria arquitetura dela baseada em conceitos maçônicos. Interessante. Né? Tem a questão de Washington. Washington foi criada numa cerimônia de fundação, como se fosse uma loja maçônica, porque existe também esse conceito. Você funda uma loja. Quando você sobe um prédio a culto da maçonaria, existe uma cerimônia de fundação. Isso vem desde lá de trás. Eu não sei direito como é que é essas fundações, porque eu nunca fiz um prédio em obra maçonaria, mas tem esse cenário. Em algum grau, talvez eu vá aprender isso, ou em alguma pesquisa literária possa vir a saber isso. Mas Washington tem toda essa questão da cerimônia, né, da fundação, da repetição de linhas e traçados que de alguma forma estão relacionados ao Egito. Então é interessante isso, cara, é muito legal. E então, no caso, a maçonaria ela tem muito a ver também com essa, como posso dizer, essa parte toda de ritual. Então eles gostam muito de fazer esse ritual, né, de então estruturação, de iniciação, então até de fundação. De fundação. Determinada. Então, bom, você falou, você abriu Washington aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas figuras, né? O Washington, então. Os presidentes, né? Eles falam, assim, as grandes figuras, como os presidentes, né, dos Estados Unidos, eles dizem que tem uma relação forte né? Assim, com isso. Inclusive a moeda americana, né? O dólar. O dólar tem a questão da pirâmide. Que assim, não é porque eu não quero compartilhar, eu talvez não enxergo todos esses detalhes do que tem lá, mas no dólar, quando tem aquela parte de cima que sobe, no meu entendimento, né? Tem o olho que tudo vê. O olho que tudo vê vem da cultura egípcia, que é Horus. Que é aquele olho de Horus que o pessoal às vezes usa de maquiagem. Usa de maquiagem, faz algumas abordagens. E se você procurar, nossa, no YouTube tem a história de Horus, é fantástica. Na verdade, a gente já está começando a falar quando a gente começa a sair do politeísmo e tentar estreitar um pouquinho isso. Para o monoteísmo você já começa a ter um viés, então se traz isso à tona, se traz essa observância, se traz esse compromisso. Eu vejo, né, assim, de alguma forma, os Estados Unidos foi muito pautado nessa questão da riqueza com princípio, alguma coisa lógica, que hoje em dia a sociedade está se perdendo no dia a dia, mas antigamente isso era muito pautado. Os Estados Unidos tem também muito estabelecido nela, não só a maçonaria, mas as sociedades iniciáticas, que é uma coisa que também fascina, que começam através de uma universidade, que são aquelas congregações que a gente vê no filme, venha para a República Alfa, Ômega, não tem esses simbolismos? Então assim, existe na verdade tudo isso é através de pesquisa, entendimento, né? Pode ter algum desvio da verdade, mas tem o Skull and Bones, que é uma sociedade que acho que começou em Yale, na Universidade de Yale, e a gente está falando de um nível de formação fortíssimo, de um grupo que participa de uma sociedade, não sei qual que é o caráter místico ou o caráter político que dentro dessa sociedade existe. Mas isso é uma ramificação da maçonaria ou não tem nada a ver? Já é um outro grupo mesmo, né? É um outro grupo mesmo. Então vamos entrar nesse assunto, então. Vocês têm relações, assim, só dentro a gente tem, a maçonaria, né, mas ela tem relação, por exemplo, vocês fazem um intercâmbio com outras, digamos, por exemplo, você falou Rosa Cruz, aí tem... Então, o legal de participar, tem várias coisas aí. Não tem esse intercâmbio essa troca. Você falou que tem muitas trocas dentro da maçonaria, mas quando a gente fala de um viés espiritualista, de um viés, né, da metafísica ou do conceito da história, a gente sim tem algumas relações. Então existe um grau colateral, não é colateral, existe um grau de formação para o nível 33 que é da Rosa Cruz, que a gente faz uma releitura. É comum os maçons se despertarem para a Rosa Cruz para entender, porque traz muito o Egito. Eu mesmo acabei participo, mas eu não consegui desenvolver o conhecimento lá ainda, tá? Tô engatinhando, tô lendo, tá? Porque você pode chegar na MORC lá e pedir tua sua filiação. Você já vai receber alguma coisa legal para saber disso, tá? E aí você começa a entender um pouquinho. Então, quando tem essas sociedades iniciáticas, por isso que eu coloco sociedade iniciática na minha leitura, é quando você se inicia numa nova jornada, numa transformação pessoal, numa questão espiritualista. Esta é a minha visão, né? Colocando, não sei se estou usando a palavra certa.
E existem as sociedades secretas, que é o Skull and Bones, que tem um monte delas. Tem uma que... O grupo lá, o grupo Bilderberg. Bilderberg, que fala que tem uma relação também com Davos, com Fundo Monetário Internacional, que é de poder. Então, assim, essas coisas foram se diluindo, gente. Elas foram se permeando. Às vezes pode ser que nos Estados Unidos o cara seja maçom, Rosa Cruz e participe da Bilderberg, não sei, mas assim... E qual é a diferença entre a Rosa Cruz e a maçonaria? Cara, eu não sei responder. Eu acho que nós estamos falando de tempos diferentes. Rito, a forma da evolução espiritual. A minha expectativa hoje com a Rosa Cruz é que ela seja mais de autodesenvolvimento espiritual do que dogmático. Então, já conversei se chama de fraters, né? Já conversei com fraters que eu gostaria, por isso que eu fiz a inscrição, gostaria de entender se lá dentro a gente explora mais a espiritualidade, a gente faz um autodesenvolvimento. Você percebe logo de cara que sim, porque eles vão falar para você ter um canto seu, um lugar seu, uma conexão sua. Então, entre aspas, estou viajando, tá? Eu posso ter a minha loja, estou falando um conceito da maçonaria, dentro da minha casa. Então, não dependo de estar congregado com irmãos para consagrar uma evolução espiritual ou fazer uma tratativa sobre alguma questão. Na Rosa Cruz, pelo que eu estou entendendo, à medida que eu vou evoluindo, eu posso ter isso no canto da minha casa. Aí eu vou lá, como se fosse um altar, não tem os altares? Sim. E na Bíblia fala muito, né, assim, pessoas que estão falando de Deus e tal, já é uma igreja, né? Não importa onde, exatamente. Né? Só de estar falando sobre isso... assim, eu vou te falar, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir na minha casa, eu tenho um pedacinho do meu escritório que é a coisa mais louca do mundo, meu. Tem santo, tem figura do Egito, tem símbolos da maçonaria. Nossa, eu estou cultuando tudo que passou na minha vida e teve perspectiva de me melhorar, entendeu? Tá lá, e às vezes eu olho mais... fez bem, né? E às vezes eu olho mais para um, olho mais para outro, olho mais para... Sei lá, estão lá, fazem parte. Pode ser que daqui a um tempo, até um deles fique menos aderente ao meu conceito, perfeito. Mas me trouxe um significado. Nossa, e esse bate-papo levou para uma coisa que... Deixa eu fazer uma pergunta para você... que não tem nada, tem ou não tem a ver com a maçonaria, sei lá eu, mas hoje, eu e o Caio, a gente lê muito sobre isso e na internet você encontra cada vez mais sobre esse assunto, que é a nova ordem mundial. Você acredita nessa nova ordem mundial? Até que ponto uma religião ela está também ligada a essa nova ordem mundial? Ou maçonaria, ou Rosa Cruz, ou catolicismo, ou seja qual for. Você tem alguma opinião sobre isso? Opinião tenho bastante. Isso, então vamos lá. Mas isso é opinião, Giorgio. Isso, total, não. E assim, é só meu. Eu não vejo a maçonaria ser dona de mais nada. Acho que a maçonaria é dona de si própria e acabou. Ela não tem mais domínio de nada. Porque hoje, pro tempo de hoje, ela já vive uma crise de identidade. Ela pertence a grupos de pessoas com os princípios que eu estou falando, mas ela está ficando antiquada e ela está tentando se reler. Primeira coisa, acho que quem gosta de maçonaria gosta de lidar com o pessoal de idade maior, né? Ou vem de uma escola, de um lado colateral, e tem os lados colaterais da maçonaria, que são os demolês, que são, né? A minha própria loja, ela foi fundada porque ela veio dos escoteiros. Então, assim, quando você pega essas escolas, essas tratativas, a minha loja ela tem o nome do Lord Baden-Powell, que é o fundador do escotismo. Então, os escoteiros antigos entraram para a maçonaria e fizeram a fundação de uma loja. Então, assim, é uma loja consagrada. Até tem essa bênção de estar numa loja com um viés muito, muito legal, muito, muito firme na conduta. Sim. Então, aí você pega, por exemplo, eu lido também com uma tratativa que são os demolês, que é uma entidade paramaçônica para jovem, tal. Mas eu acho que assim, aí a gente pega estas relações da maçonaria, mas eu acho que ela está ficando com uma linguagem defasada. Nós estamos fazendo uma releitura sobre ela, existem alguns princípios que não se mudam, que deixam ela nesse status quo, então eu acho, na minha releitura, ela não participa de nada além daquele umbigo, daquele modelo que vem e tal, e que não tem tantos dramas que vocês falaram. Aí, este cenário da nova ordem mundial, aí eu também fico fascinado, e eu fico lendo muito sobre isso, ou até divagando sobre isso. Porque, tem muita teoria de conspiração, total. Aí, né? Mas eu vejo que existe a busca na sociedade do grande servir, né?
A sociedade, ela está num caminho em que ela tem induzido a gente a servir alguém, né? Isso pode estar numa camada de uma sociedade, então, não sei, vamos colocar Bilderberg, Stone Bones, coloca outra, tal, mas você pega, cara, as mídias sociais, elas já são um grande reset, na minha visão. Eu acho que assim, a inteligência artificial, o dogma, o fechamento do livre pensar, o ciclo pequeno, quando a gente começa a cultuar demais o que a gente tenta mostrar, ou que a gente tenta pertencer, ou essa comunidade, eu acho que tem sim interesses escusos para uma nova ordem mundial, tá? Existem domínios e feudos que, de alguma forma, são pensados para trazer nesse propósito. Acho que tenha um movimento assim nesse sentido, assim, tá que de eles fato estão sim. E lamentavelmente, eu acho que é o seguinte, aí pensando, o Brasil acho que não tem nenhuma camada que participa disso daí nem para saber do nosso caminho. Não, porque a gente também percebe, coisas. Porque a nova ordem mundial decidir, a gente vai seguir. Que, a nova ordem. A gente percebe o comportamento mesmo, porque assim, os nossos comportamentos, por exemplo, quando é massa, assim, você vai as mudanças que vão ocorrendo, né, assim, em relação ao dinheiro mesmo. A gente estava no início, por exemplo, muita gente assim era dinheiro mesmo, tinha o cartão, mas o cartão é aquele negócio que passava, né? Aí depois a gente passou pro cartão, né? E o cartão ele meio que digitalizou, já ficou o dinheiro pro, né? Agora do cartão parece que ele é um passo intermediário para uma outra coisa, para não ter mais cartão, né? Sim, eu vou tentar lembrar onde é que eu vi, depois até indico para vocês ali atrás, assim, mas alguém estava também. E aí quando você começa a entrar no lado religioso e pega um viés apocalíptico desse caminho, essa nova ordem mundial também é um chamado que já começa a ter um grande, né, o grande reset, e aí de alguma forma você vai servir a um cara que num primeiro momento vira até um grande arquiteto do universo, um grande mentor de todo mundo, um grande Deus, e depois ele se revela como um mal, como um anticristo. Então assim, essas coisas, caras, elas são no mínimo presentes para a gente avaliar, né? Se vai ter ou não, elas são. Mas acho que é interessante a gente olhar isso sim. Mas, cara, tô aqui garantindo que essas relações hierárquicas com. Isso é muito bom você ter falado. É uma coisa totalmente desprendida. Não, que você pode ter um cara que funda uma loja da maçonaria e vai só estudar isso, vai, mas, cara, não tem a ver com o viés raiz do propósito da maçonaria. Foi o que eu falei, teve loja da maçonaria que foi da máfia, cara. Pô, dá pra você ser, né? Sim, é verdade. Dá pra você ser um monte de coisa, né? E pode falar. O que eu ia perguntar, acho que então vai sair um pouco se tem, eu não sei também se você vai abordar lá na frente, se tem, dentro desses estudos, se tem algum gancho, né, que vocês fazem da possibilidade de, com vida fora do planeta Terra, ou que venha. Porque não, isso não tem. Desculpa, isso não tem nada a ver com a maçonaria. Acho que a maçonaria ela tenta, de alguma forma, olhar se a gente pensa num pós-vida. Sim, ela faz essa reflexão. Mas aí esse conceito do OVNI, de outras galáxias, de outras dimensões. Meu Deus, eu estou querendo trazer um livro. Ela em si não traz, mas, por exemplo, na minha loja nós descobrimos um livro. Eu vou lembrar na hora que a gente falar. Que ele trata até o conceito do buraco de minhoca como uma coisa super simples, tá? Então a gente está falando de galáxias, e a gente está falando de hierarquia, e a gente está falando de planos, e a gente está falando... Urântia, o livro de Urântia. Dá uma pesquisada, por favor, do livro de Urântia. E depois a gente traz aqui no slide para vocês como dica de leitura. Nossa, super difícil. Porque tem nessa questão tem aquela vertente da tábua dos sumérios, que tem a relação dos Anunnaki, acho que tem alguma ligação com o Egito também, ou então, talvez. na hora que você pega... Não sei, eu não conheço a fundo, né? Eu também não conheço muito, porque assim, quando você entra nesse nível de profundidade e tal, que você pega esses conceitos desses pergaminhos, dessas revelações, né, cara? Você vai no museu e às vezes você descobre um negócio assim. Depois lembrei de uma coisa que tem que falar, da Kenaton.
Boa, essa a gente vai falar do vamos Louvre. falar assim. Quando você pega um pergaminho desse, uma releitura, um caminho que mostra que alguém pertenceu, que teve alguma iluminação, que teve algum anjo, que teve algum avatar, eu consigo colocar tudo isso como a nossa jornada na camada do homem, nessa densidade, nesse plano, nesse nível de emanação. Quando eu pego um livro desse que eu falei aí da Urântia, que coloca isso em perspectivas e graduações e falam que, se não me engano, ele foi psicografado, não tem muita origem dele, mas ele cria um plano e ele traz uma imensidão. Nossa. Você fala, caramba, cara, assim, lógico, se eu já não estou desvendando o meu aqui, imagina o resto, né, cara, assim, e até falei agora da questão do Akhenaton, enfim, eu estava fazendo um passeio, a gente passeando na França. Na época eu tinha entrado há pouco tempo na maçonaria, acho que eram uns 2 ou 3 anos, e eu fiquei fascinado que eu não vi a hora, estava visitando o Louvre, não vi a hora de chegar na área do Egito. Foi até engraçado que foi uma jornada meio que sozinha, porque eu estava com a esposa, a gente andou, porque é enorme, né? Muito grande, cara. E a parte de artes já te fascina e consome seu tempo. Aí chegou uma hora que assim, ela já não aguentava mais, eu falei, só me permite então, deixa eu completar, que a gente não chegou no Egito. Vamos lá para o Egito e tal. Ela falou, Egito é incrível. Aí ela falou, não, tá bom, vai. Aí eu vi um olho de Horus, uma peça de olho de Horus assim, fantástica, fiz selfies com o olho de Horus, que tipo assim, cara, eu sei quem é você tomara que você me ajude, sei lá, aquelas viagens e tal. Só que daqui a pouco eu tô andando, eu vi uma moça numa saudação, numa evocação, no Akhenaton. E aí você vai olhar, na verdade ele faz parte desse fechamento do monoteísmo. Eu acredito que ele esteja presente também na Rosa Cruz, é uma percepção que eu ainda não consegui revelar, que ele vai estar lá para trazer algum significado e tal. Então assim, você vai descobrindo essas coisas através desses grupos, dessas participações, isso é muito legal. Isso é muito legal. Akhenaton, então, ele faz parte do Egito. É um faraó. Ele é um faraó isso. que marcou ali também o monoteísmo. Exatamente. E a gente sabe que, no fundo, a França foi responsável por consolidar um dos maiores... trazer, né, essas questões, essas peças do Egito para o Museu do Louvre, para o acervo francês. E a gente, nessa hora, você começa a ver as entidades ou as coisas quando você caminha. Eu acabei ainda não indo no Egito, tenho o grande sonho de ir lá para também tentar ter esses insights aí, ver como é que esses caras olhavam, porque é fascinante, eles tinham alguma percepção diferente, eles tinham um olhar diferente sobre tudo isso. E até um olhar, assim, existem muitas coisas no Egito que são inexplicáveis, né? Porque eles tinham um grande conhecimento que para a época tinha coisas que eram impossíveis. A própria construção de pirâmide... A própria construção da pirâmide já é. Inclusive, a gente entrevistou o Kleber no episódio do Egito. Veja esse episódio, gente, deles. É muito legal. Eu vi, foi aí que eu falei, como é que esses caras novos estão abordando temas tão complexos? E ele até falou, né, que não tem... a gente tava louco pra ele falar assim, não... Ele falou, não, a questão é por que uma resposta? Uma pergunta, né? Exatamente. E ele fez a gente pensar que é o seguinte, né, Jorge? A gente aqui na Terra, a gente deixa mais pergunta do que resposta. Então, aí, isso daí você me trouxe um insight, assim, às vezes a pessoa quando ela vai trazer conhecimento, ela está numa jornada do conhecimento, quando a gente não consegue responder, não é porque a gente quer fazer charminho, é porque realmente a gente se encontrou de novo com uma nova pergunta, você vai se enchendo de pergunta, sei lá, se você pega uma pessoa mais cética, ela vai falar assim, para, né? Vive mais simples, mas pra gente é o modo de desvendar, é a curiosidade, a sagacidade. Então isso, quando ele trouxe à tona, me traz essa reflexão. Não é que a gente não quer falar, mas realmente tem hora que a gente trava, dá o bug. Daquela tela do Windows azul. Pum, pum, pum. Vamos coloca aí na frente. Aquela tela azul, cara. Porque, cara, dá um desespero, cara. Vou resetar, vou pensar de novo. O que eu perdi aqui? A primeira coisa, não. Acabou tudo, perdi tudo aqui. É isso aí. Mas é muito bom, acho que a gente trocar esses bate-papos. Fico feliz quando eu encontro uma galera mais nova aí, já pensando nisso. Para mim significa que vocês estão indo para o caminho certo, porque se a gente olhar a vida só nesse plano aqui, ela é muito boa, eu agradeço a minha vida, mas ela é só um pedacinho do todo, né? É uma viagem que a gente está fazendo. É isso aí. É uma viagem. E eu espero estar podendo participar dessa viagem, deixando... evoluindo, deixando mensagens que instiguem
novos caras para buscar conhecimento, Já deixou 3 novas parques. literaturas, boa, isso aí. Deixou 3 parques. Vamos falar mais. Na próxima, Tiver quem uma sabe lista daqui a um de tempo a gente livros traz pra um cara deixar. que saiba mais e eu ficar aí do lado daí fazendo pergunta. Por que não? É lógico, eu também quero aprender. Sim, sim, Isso sim. é um lema da maçonaria, eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Tem vários graus, você entra como aprendiz e morre aprendiz. Na verdade é Quando essa. você acha que sabe muito, Sabe chega nada. o Pedrão, pega o anzol e tira É ele isso embora. aí, é isso aí. Bom, e sobre o Delta Luminoso? Na verdade, eu até acho que abordei isso de uma forma para vocês, que eu falei que tem a dualidade. Então a figura do delta, ela tem um triângulo, porque ela tem os 3 pontos lá dentro, que tem o símbolo da maçonaria também, que fala dos Por isso 3 que a pirâmide, pontos. então, também. Porque se você fecha, você equaliza. Você não consegue equilibrar nada, a não ser que você tenha os 3 alicerces. Então pode estar num triângulo, pode estar em... Na verdade, aí você começa a viajar, tem os sólidos de Platão. Né? Quando você começa... Isso que é legal da maçonaria. De uma hora para outra, daqui a pouco você fala assim, putz, alguém te apresenta isso. Aí você vai ler, você fala, tá todo o universo contido nisso que esse cara escreveu lá atrás, cara. Eu fiz engenharia também, fantástico as sociedades dos matemáticos, né, cara? Assim, é demais. O engraçado é que o pessoal, os antigos, assim, a gente tem, hoje em dia a gente fica com essa coisa do, nossa, mas por exemplo, da parte, o pessoal de humanas fala assim, nossa, eu não vou ficar, né, tipo, força, massa, aceleração, e os antigos eram tudo, né? Tudo, tipo, não tinha essa... O cara lá, Pitágoras, eles eram matemáticos, na verdade eu não lembrei do nome do Pitágoras. A escola pitagórica é algo surreal. Tem um livrinho que vocês devem achar, de um irmão da maçonaria, eu sei porque, na verdade foi coincidência, perto como eu estou na região mais central, onde estão os grandes templos da maçonaria, e a nossa loja faz parte, tem lojas que vendem as questões, coisas da maçonaria, e o Carlos Conde, se não me engano, ele escreveu um livro específico sobre a escola de Pitágoras. Ele fez algumas pesquisas, ele olhou, então assim, é fantástico. E eu não sei, eu tive a formação de exatas, assim. Uhum. Eu acho que os grandes gênios, eles tinham essa dualidade entre a razão e a iluminação constantes o tempo todo na vida dele, porque é uma exaustão da matemática, é uma exaustão da teoria, aí daqui a pouco vinha um outro insight, eles faziam uma releitura, então é fantástico isso, é fantástico. A matemática é uma ciência que é difícil, porque ela tem as coisas lá avançadas, né, e você olha para aquilo e fala assim, nossa, mas tem umas coisas complexas lá em cima, né, que você fala, o cara vai provar aquilo, você fala, nossa, mas é tão abstrato, né. E acho que dentro da cabeça das pessoas deve fazer algum sentido, né? Assim, Total. Depois vocês colocam embaixo, eu vou falar de um tema, a gente busca acabando o podcast. Tem um outro filme, acho que foi no Netflix, que eu vi, que é um indiano. Ah, sim, o da matemática. Um cara que foi convidado para ir para uma universidade na Inglaterra, né? Eu acho que eu vi faz muito tempo, é muito legal. E é muito legal. E assim, o cara começou a ter revelações de equações matemáticas. Ele foi se desenvolvendo, essas equações matemáticas, elas justificam as teorias das ondas, e tem algumas coisas ainda que hoje não estão sendo reveladas, mas tem uma coerência matemática que está trazendo à tona novos conhecimentos sobre a galáxia, sobre essas perspectivas, assim. E uma determinada cena, assim, vou dar o spoiler do filme, enfim, mas ele fala que ele recebia essas comunicações através de um sopro. Nossa. Pessoal, depois vocês procurem, vamos colocar isso como dica, porque é bem, a gente procura esse filme aí, é muito legal, é muito legal. Tá tendo tanta dica de coisa aqui, a gente tem que fazer um carrossel, Bruna. Tem aqui, eu não sei se vocês ouviram falar eu acho que é a hipótese de Riemann que eles falam, que é uma, porque assim, os números primos, né, eles não têm uma, como fala, assim, eles não têm uma ordem, assim, eles são, e aí essa hipótese de Riemann, ela meio que é uma forma de harmonizar isso, né, e aí até hoje ninguém conseguiu, é um dos maiores enigmas, né, da matemática. E a criptografia que o pessoal usa hoje em dia, a grande maioria de computador é baseada nos números primos, justamente porque eles não têm, eles alteram, fogem, né, de todo o padrão. Tipo, ele vai 3, aí depois vai pro 7, daí quando chega para números gigantescos, daí fica mais aleatório ainda.
E essa hipótese, só que ela não foi provada. É que você falou do filme, eu acabei lembrando disso daí. É um assunto muito legal. É um assunto bem legal. Eu tenho uma visão de tudo isso que você está falando, dessas teorias matemáticas, e eu vejo capacidade de processamento. Eu fui um cara que comecei na era da... Voltando agora para o lado que a gente curte também, que é a tecnologia, né? Claro. Minha formação era toda analógica. Eu fui técnica eletrônica, eu mexia com o roots total. Bobina, sabe? Assim, negócio meu, resistor. Não existia o computador direito, né, cara? Não existia na década de 80 o computador pessoal direito. TK lá, 85, não tinha nada disso. E eu fui formando esse mundo analógico, pensando nisso, né? E rejeitava o mundo digital. Falava, isso é coisa para... Não, sou roots. Mas a gente foi avassalado pelo mundo digital, total. Hoje é mundo digital, aplicação, capacidade de processamento, banco de dados e tal. Eu fico imaginando que a gente não vai descobrir com a computação quântica, quando você está falando nesse sentido. Porque se hoje a gente tem uma limitação desses algoritmos, ou dessa percepção, e a gente fundir uma teoria dessa aí, que vem para cá, né, com que plano que a gente vai estar. Aí eu tenho medo de um pouco do grande reset, do que a gente volta lá atrás. Isso daí, então, a grande parte da criptografia cai por terra, daí o mundo vai virar um caos, porque todo mundo vai ter acesso a tudo. Eu acho que a gente está caminhando por um caos, né? É muita rede social, é muita coisa, é muito, como posso dizer, é muita informação. Vai ter uma hora que tudo isso vai saturar. Tem, inclusive, falando em Netflix, a gente, patrocina a gente aí, Netflix. Dica que eu te dou, outro que pode te patrocinar, que está patrocinando outros podcasts, é o iFood, viu? O iFood entrou na linha do digital. Vamos lá bater na porta do iFood, falar de tecnologia, pedir um patrocínio? Um patrocínio lá, pô. Qualquer coisa. Manda uma comida. Manda uma comida, pô. Qualquer coisa aí pra nós, a gente tá aceitando. Ainda mais essa hora do dia aqui, pô, a gente tá com fome. Dá pra ver, ó. Pra vocês é qualquer horário, mas aqui pra gente deu 13h36, tô com fome. Fome, hein? Ô, iFood, por favor. Tá junto. Tamo junto. A Netflix ela fez um documentário que ela fala sobre as redes sociais. Sim, até uma trilogia, né, cara? Nossa, e é incrível. E tem algumas pessoas que trabalharam nas redes sociais e mostram. E teve um cara que fala que a gente tá caminhando para uma guerra civil. Por um negócio, por um problema civil aí muito grande. É muita informação, é um algoritmo que ele precisa a todo momento ser atualizado, porque é um bombardeio. Não, e assim, o celular é uma bomba. Então vamos colocar algumas coisas aí da minha cronologia, né? Quando eu quero linkar a escola da matemática, por isso que eu gosto dessas escolas iniciáticas. Eu fui da época em que a matemática era feita no papel à massa. Então você ia fazer uma prova de engenharia, você escrevia, você ficava meio em transe, porque você, era tanta sequência de informação, você fala, pra você fechar o raciocínio. Tinha um professor lá, tá legal, professor Justino Ribeiro. Mandar um abraço para ele e vou ver se esse link chega para ele. Sensacional as provas, você provar matematicamente que existia o eletromagnetismo, ou a onda, ou não sei o que lá, era sem fim. Então, eu vejo isso numa forma hoje, tanto da razão, como a forma da transmutação. Estou viajando, né? Do empírico, do espiritual e tal, mas eu tenho muito medo da sociedade hoje que está só na tela e com os grandes embaixadores, entre aspas, né, da cultura pop, né, que assim, estão levando, estão estreitando, os influencers, eles estão estreitando numa fase tão rica, que eu acho que o jovem ainda deveria estar metido com cálculos, com física, com química, com matemática, com português, com linguagem, de uma maneira mais solta desse universo. Jorge, deixa eu... Já fechou? Não. É que eu ia perguntar uma coisa nesse gancho aí. Até, não sei se polêmica ou não, tá? Mas a gente você fala que a maçonaria, inclusive a religião, né, em si, ela busca o conjunto, ela busca a unidade, ela busca a aproximação entre as pessoas. E a gente falou agora que o avanço da tecnologia está trazendo um bombardeio de informações e, ao mesmo tempo, está fazendo com que as pessoas elas fiquem mais longe uma das outras. Total. Né? Por exemplo, tá? Eu com o Caio, quando éramos mais jovens, eu e o Caio, a gente tem uma história desde a escola juntos, né? E a gente jogava videogame um na casa do outro. Vamos colocar assim. Hoje, o videogame é um na casa... eu na minha casa e o Caio na casa dele. Isso perde o convívio. Isso perde um pouco o convívio, né? Você acredita que as religiões elas vão ter dificuldades com essas novas gerações? Porque isso não vai pegar agora. Isso está acontecendo agora. Daqui uns anos, isso vai ser mais comum. Porque hoje,
por exemplo, eu tenho 2 afilhados, né? Uma afilhadinha e um afilhado, e eles já nasceram nessa época de que é tablet, é celular, o brinquedo deles é o celular. Existe até um aplicativo que se chama Ângela, que a minha afilhadinha toca, é um gatinho e tal. E ela não tem interação com ninguém, é ela com ela mesma. Você acha que as religiões vão ter problema com isso? Porque é pregar o convívio, mas ao mesmo tempo essa geração está buscando... Eu acho que já estão, na verdade tem várias coisas dentro do que você falou. Eu mesmo sofro, a minha esposa fica brava comigo porque eu acabei absorvendo, falar não gostava do digital, mas eu tenho um vício do celular muito forte. Então vira e mexe eu tô lá, ou é o WhatsApp, ou é a mídia do velho ainda é o Facebook, é o Instagram e tal, mas eu tô nesses negócios. Ou agora até mesmo no YouTube, mas aquilo virou um mecanismo para mim de dependência já. Um pouco de dependência, então já tô nesse limite. Você sai sem ele, você se sente pelado. Exatamente, né? Assustador. Eu senti também uma dificuldade, você falou isso, deu de para leitura, assim, para prender atenção. Tô tendo essa dificuldade, a gente falou de quadrinhos que eu queria, que eu quero cada vez mais interagir nesse... Cara, e olha que quadrinhos é uma linguagem mais rápida, né? Mais fast, né? Mais tchá. E mesmo assim, exatamente, eu falo, cara, mas peraí, por que eu tava falando do cara aqui? Quem era o cara que voltou aqui? Nossa, de onde eu caio muito nisso também. Nossa, deixa eu voltar. Eu não tinha essa capacidade e eu vejo que a gente tá ficando. Por quê? Aí que você acha, eu ia chegar, a gente tá muito rápido e a gente tá muito na lacração. E aí eu acho que as religiões vão degringolar e as religiões já estão com um comportamento de algum certo tipo da lacração, principalmente quando mistura política e religião, cara. Aí assim né? A gente já tá bipolar, a gente já tá, eu sou isso, eu sou aquilo, você é aquilo, aquilo outro. E quando é o rápido com lacração, isso dá uma soberba e uma individualidade que o cara vai se retroalimentando disso. Aí ele fica na bolha dele, aí ele fica lendo as coisas da bolha dele, aí ele fica aceitando os paradigmas da bolha dele. E eu acho que a gente corre esse grande risco, porque você falou, não vai ter o coletivo, não vai ter o desdobramento da reflexão, não vai ter, então assim, isso é muito assustador, eu tenho um pouco de medo, apesar de eu não ter filho, eu tento conviver com a juventude, ou até mesmo com os meus sobrinhos, tal, mais novos, eu vejo que são poucos em que ainda aceitam essa vida mais... do relacionamento, mais coletiva. Coletiva. E ainda que eles têm até, às vezes, não estou generalizando aqui, ninguém está generalizando nada, mas nessa geração você vê que existe uma dificuldade maior de se relacionar com o outro. Né? É aquilo que você falou, o coletivo, de estar indo. Aquilo que a gente tinha antigamente de estar indo na casa do outro, meio que se perdeu isso, né? Assim, né? A gente não lembro o cara que eu sigo um cara que tem um YouTube que fala muito sobre rock, esses dias ele escreveu sobre Supertramp, que é uma banda que eu curti pra caramba. E eu me lembro de um podcast dele falando, cara, a cultura do LP, ela tem que voltar, de alguma forma, do long play, do disco. Antes de tudo, tinha um negócio que chamava disco, que você colocava lá, tinha agulha, girava, tocava música e tal. Cara, era uma cerimônia você comprar um disco. Porque primeiro... Eu peguei com o CD. Antes era... Eu peguei com o CD, eu tive com o CD, eu tenho um monte ainda, e era realmente muito legal isso, porque você ouviu o disco inteiro. Então, o do coiso, do long play, do disco, cara, vinha o cheiro, como se fosse do livro. Esse cheiro então, aí vem a letra, aí você compartilhava, então era aquele negócio assim. Naquela época era o seguinte, alguém tinha dinheiro para comprar o disco, os outros arranjavam uma fita cassete, a gente ia pro trio, tinha o trio, né, que viu o FM, a fita cassete, aí a gente ouvia, aí de alguma forma, eu posso gravar essa música aqui para complementar minha fita, você gostava daquele rock, daquela música, daquele MPB, não sei o que lá. Então tinha todo esse convívio do compartilhado, e hoje não tem. Pois é, e isso assusta, né? São dois lados, né? Porque você, por exemplo, hoje você paga lá a mensalidade de um dos streamings lá, você consegue pesquisar tudo. Então, sei lá, eu quero ouvir hoje, eu queria ouvir um cara que canta blues e é do Vietnã, sei lá, você meio que, eu exagerei, mas mas aí isso aí. Mas daí quando era nessa época também era difícil, porque tinha que ter o acesso ao dinheiro e às vezes a própria loja de discos era mais limitada, né, em termos de... E uma das coisas que eu acho mais engraçada também nesse sentido é assim, a gente tá muito um querendo impactar o outro, né? A gente falou de Netflix, você falou de
vocês olham lá no meu perfil do Spotify, eu tenho uma pasta chamada Netflix, que eu achei o máximo quando também tinha o tal do Shazam. Acho que tem ainda, que descobre a música. Tem sim. Então, inclusive a Apple comprou o Shazam. Ah, é? Olha lá. E aí, quando eu comecei a curtir o começo de Netflix, eu achava o Netflix uma experiência muito legal, até da trilha sonora também. Né? Então tem seriados que a trilha sonora, aí eu ligava o Shazam, falava, que música é essa? Aí colocava na trilha do Netflix. Então tem um playlist do Netflix e tal, e eu me lembro que eu fiquei super empolgado, porque eu falei assim, cara, eu fiz uma curadoria legal, eu achava, sei lá, se tá defasado, enfim. Só que aí eu chegava a te encontrar e falei, pô, tô com umas músicas legais, um rock, a gente curte o mesmo estilo. Cara, eu te mandava o meu playlist. Só que eu comecei a fazer com umas pessoas que, em vez das pessoas, eu também tenho esse, já queriam devolver outro. Eu já falei, vamos cada um ouvir o seu, devolve o seu depois pra mim, porque assim, é tipo, eu tenho. Então a vida tá muito nesse campeonato de cada um do seu. Exatamente. E ninguém curte mais a vibe do outro, cara. Aí eu vou te falar uma coisa que eu falo na minha loja da maçonaria. É bom que os caras que são da minha loja já viram falando, é isso. A gente também na maçonaria tem que saber um entrar na onda do outro. Acho que às vezes a maçonaria também erra na teoria da lacração. Porque quer mostrar, eu sou mestre, eu mando no aprendiz. Não tem nada a ver. Vamos curtir a mesma onda. Por que não o mais novo também ensinar? Isso. Eu acho isso muito incrível, isso por exemplo. Aí. A ótica, ele trazer a ótica, o desafio dele, a vontade dele, e às vezes o cara tem um conhecimento magnífico para aquele momento, muito maior. Ele já teve relacionamentos com conceitos filosóficos, sim, né? A cabeça dele foi formada de outra forma. Isso aí. É isso que eu ia falar agora. É perfeito, Caio, o que você falou. São gerações. As gerações, por exemplo, eu até falo para a Bruna, né, Bruna? Na equipe de entretenimento, na equipe de marketing. Vamos trazer o pessoal mais novo. Vamos trazer a juventude para dentro do negócio, porque eles nasceram com o que está acontecendo agora. Só vou fazer um adendo, hein? Tô com 50 anos. Não esqueçam de trazer também um cara que tá querendo se permanecer jovem. Mas você já trouxe, você tá aqui. Mas é isso que eu tô... Não, eu falo nessa cultura, né? Sei lá, tem o filme do Google lá atrás, dos dois caras antigos no Google, os estagiários. É assim. Legal. E lá atrás eu acho que a gente teve essa dualidade também, a geração Y. Pô, essa história de cringe, cara, que coisa ridícula. Não tem nenhuma fase entre um e outro, e aí você já tá ultrapassado pra mim. Cara. Esse filme aí que é engraçado, que ele chega e fala assim, gente, eu tive uma ideia brilhante. E se a gente fizer uma rede social focada somente em fotos? Os caras falam assim pra ele, mas isso aí é o Instagram. Exatamente, mas eu acho que a gente ainda tem que achar esse denominador comum, e esse rápido tá deixando essas lacunas muito, e o individualismo. Então se você não tem, volta a falar, quem gosta da sociedade iniciática gosta de ouvir pessoas mais com uma certa idade, trazer o conhecimento. Por quê? Porque eu sabia ouvir a história de uma pessoa mais velha. Hoje a gente não sabe ouvir nada. Eu sou assim meio até suspeito para falar. Eu gosto. Eu também. Pessoas mais velhas falando. É isso aí. Eu tenho o Otávio, que é o nosso cronista, né? Inclusive tem até uma leitora lá do portal que falou: eu queria estar do lado da fogueira desse cronista, escutando as histórias dele. O Otávio tem uma fogueira, tem um cantinho onde ele acende uma fogueira, tem umas cadeiras em volta, um cantinho encantado, ali é mágico. E eu sento e ele começa a falar sobre as vivências deles antigas e começa a trocar ideia, e isso é espetacular. Por isso que eu falo, eu sou suspeito a ouvir pessoas assim mais experientes a falar, porque tem muito a agregar. Por isso que na equipe a gente faz essa mistura. Eu acho isso muito legal. Fantástico, continue tá assim. Sendo enriquecedor esse bate-papo com você, Jorge, porque assim... Vamos gravar um na fogueira depois, a gente traz alguém, o Otávio na fogueira, já tô do lado do entrevistador também, a gente conversa. Acho isso muito legal. Grava aí, faz um podcast. Inclusive, se você tiver alguém também para trazer, a gente até falando aqui na gravação mesmo, a gente já traz alguém pra gente poder também ficar ainda mais... Tô com 2 nomes aí pensando para vir falar de assunto. Tem um que eu vou até abordá-lo daqui a pouco no WhatsApp, você vai receber a mensagem. Já tá aqui. E provavelmente você já deve ter recebido, porque quando vier ao ar você já vai ter recebido o convite. Isso aí. Então, pessoal, mais uma parte, a gente vai encerrando aqui mais uma parte. Eu agradeço. Sem vocês, nada disso daqui existe. Precisamos de vocês, precisamos da interação de vocês, precisamos estar junto com vocês. E vocês junto conosco. Então, perguntem, comentem. Como eu posso falar? Falem mal ou falem bem, engajem com a gente. Né? Divaguem a respeito do que a gente falou aqui. Falem para nós aí a besteira que a gente falou, enfim, estejam conosco, tá?
portalneonews.com.br, vai sair mais matérias sobre todos esses assuntos que a gente está abordando aqui. Agradeço mais uma vez aqui Patrícia, Bruna, que está sempre conosco, a toda a galera aí da Neo Company, que está sempre aí dando todo o apoio aí nos seus departamentos para tudo isso chegar até vocês. Caio, de novo aqui, é um prazer enorme estar com você. Vamos para uma sequência de bate-papo. Jorge, tá pronto aí para mais? Bora, vamos lá, cara. E vou estar curtindo vocês lá na rede. Gente, obrigado. Eu tentei falar de alguma maneira aberta algumas coisas, sem fazer provocações, sem querer ferir alguém ou a esses grupos, né? O intuito é isso, a gente se conhecer mais. Até a próxima parte. Valeu. Valeu.